Pessoal, bem-vindos ao Broadcast Ativação, ano 2022. Que alegria de estarmos aqui juntos com o pastor Ricardo Padovão, Samuel. Gente, estou muito feliz e posso dizer no nome aqui de todos que nós estamos realmente ansiosos para ver o que Deus vai fazer no nosso meio durante esses próximos episódios. Samuel, fala um pouquinho pra gente como que vai ser essa nova edição do Broadcast. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Padovan, Thiago. Tudo jóia. Esse novo episódio, nova temporada que a gente tem agora, a ideia nossa foi construir um tipo de modalidade aqui do Broadcast de entrega de conteúdo, no qual a gente vai estudar o livro do Padovan, que se chama Ativação, Códigos do Dono da Vida. E aí, esse que o Thiago está tentando mostrar aí. Então, assim, primeiramente, é legal que você tenha o livro, se você acompanha a gente, se você segue o Broadcast, porque lendo o livro com a gente, você também consegue acompanhar, comentar, mandar aí nos posts que a gente vai começar a fazer agora, no Instagram, nas redes sociais. Então, acho válido você ter o livro. Entre em contato com a gente, Padovan, depois a gente combina isso direitinho, né, Padovan? Para a gente passar para o pessoal. Então, esse modelo vai ser dividido assim. Cada um dos episódios que a gente for soltar, a gente vai fazer uns breves comentários aqui do capítulo. E aí, conforme a gente tiver essas informações, a gente vai passando também ao longo do tempo que a gente quer, nesse ano novo, interagir com vocês mais. A gente sentiu que um pouquinho ano passado, né, as nossas temporadas, a gente só estava entregando, mas agora a gente quer ter um feedback mais acompanhando com vocês. Bacana, legal, gente. Para mim é uma honra, né? É muito legal estar aqui com os amigos, falando um pouco do livro, do projeto, do capítulo em si também. E o livro tem uma história interessante por trás, acho que vai ser legal de revelar um pouco hoje. Né? Cada dia vai ter uma novidade aqui para vocês, porque é de novidade em novidade, glória em glória, que a gente gosta de falar, sempre construindo algo. E eu sei que muitas pessoas vão ser ativadas por esse broadcast nosso, né? Que é o podcast da Harvest. Porque isso mexeu comigo, mexeu com quem lê o livro, né? Vai mexer com você também que pode, né, vir a ler esse livro. É um conteúdo de transformação, de impacto, né? E tem muitas realidades, verdades que a gente vai falar aqui também, em exclusivo, né? Aqui para a nossa equipe do Broadcast. É uma coisa exclusiva para vocês. Que maravilha! E outra, olha, nós vamos também estar doando 5 livros nessa semana. Nós vamos ver aqui o que a gente vai fazer, como que vai ser feito isso, mas nós vamos doar 5 livros para as pessoas que nos ouvem e seria muito interessante se você, como o Samuel falou, se você que participa aqui, puder comprar, adquirir, ou ligue para a gente, nós também podemos doar para você, ter o livro em mãos, para você poder também fazer perguntas, né? Fazer perguntas, interagir. Gente, realmente um privilégio de ter alguém que escreveu o livro estar aqui no nosso meio, né? Essa é algo, assim, novo para nós, é uma maravilha. O pastor Padovan é um super amigo, é um super pastor, e ao mesmo tempo ele se dedicou a escrever um livro e também ele vai se expor aqui, né? Porque quem já conhece o Broadcast conhece as nossas perguntas, a nossa maneira de ir atrás das coisas que estão escritas. Então, acho que vai ser um desafio para todos nós aqui de podermos compartilhar e conversarmos sobre esse livro. Muito bom. E para a gente, alguém quer um comentário antes a gente já começar já a ir para cima? Vai para cima. Então, eu preparei algumas coisas também, assim, em geral, vai ser bem informal essa nossa primeira conversa. Hoje nós vamos falar um pouquinho, hoje nós vamos ouvir mais sobre a história do livro, Padovan. Seria muito legal se você pudesse, assim, contar pra gente, vamos começar como foi escrever este livro e como que surgiu a história deste livro. E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre como é o escrever o livro, como conversar com uma editora, o que você teve que fazer, mas seria legal você contar um pouquinho do livro para nós, como que foi, e a gente vai conversando enquanto isso. Legal, bacana, olha só, claro que quando surgiu a ideia, pelo menos de falar sobre ativação, conversando com o pastor Chino, a gente resolveu fazer uma série na internet e a gente criou a série Ativação, era uma série de lives. A gente entrava todos os dias de manhã, se não me engano, 6 da manhã, ou 5:30 da manhã. Foi um tempo de guerra, um tempo de pandemia, né? Um tempo de romper mesmo. E aí surgiu a live chamada Ativação, os códigos do dono da vida.
Deixa eu só comentar algo para vocês entenderem como surgem as criatividades, né? As referências. Isso, olha que interessante. Há muitos anos atrás, eu trabalhei para a Peugeot como agência de propaganda para lançar, na época, era o Picasso que eu estava lançando. E a linha C3, C4, não lembro, tinha no Brasil aqui, acho que nem vem para cá, para os Estados Unidos, né? Os carros da França, né? Mas na época nesse lançamento, não, tô voltando, cara, pesquei um negócio um pouco para trás, ali, que vale a pena conversar com vocês. Eu estava trabalhando na Sociedade Bíblica do Brasil na época. Olha que interessante, né? Sociedade Bíblica do Brasil. E a Peugeot era cliente da SBB. E na época a gente fez uma ação de marketing pro Peugeot 307, se não me engano, ou 207. E nesse lançamento, tinha uma estratégia que a gente bolou dentro da SBB, da Sociedade Bíblica do Brasil, de fazer uma Bíblia personalizada da Peugeot para os clientes. Então, todo carro da Peugeot que saía de fábrica, ele saía com um manual do dono da vida, que era uma slogan que a gente criou. E o manual do dono da vida era a Bíblia Sagrada. Então, todo carro da Peugeot ia com uma Bíblia customizada da Peugeot e explicava isso lá. Então, olha interessante. Vários anos atrás, eu criei um slogan que era o manual do dono da vida. Então, quando a gente tem depois uma demanda, olha que interessante, depois a Peugeot ficou cliente meu como agência, a gente lançou a Picasso, que não tinha nada a ver com essa história da referência, mas só pra gente ver como as coisas vão se conectando, né? E quando a gente foi lançar essa live, eu lembrei desse código lá atrás, dessa senha, desse slogan que a gente criou para a Peugeot, e aí a gente criou a live Ativação, os códigos do dono da vida. Né? Uma live, foi interessante isso, depois eu vou falar um pouco o que são esses códigos, se vocês perguntem. E no meio da pandemia, né, a gente levantava cedo e realmente era ativado. Foi um tempo de Deus para nós, foi um tempo necessário para a gente vencer a crise, né, a igreja fechando, as coisas tudo acontecendo por conta da pandemia. E a gente iria a cada dia descobrindo algo, era Deus dando para a gente mesmo revelações da sua palavra. E todos os dias, aí que tem o lance do livro. O porquê que surgiu isso, né? Todos os dias eu fazia um post, eu combinei com o pastor China que eu queria fazer isso como um keynote speaker, de repente. E aí eu falei, eu quero publicar na minha rede social a live, inclusive a gente fazia essa live pelo meu canal Instagram, compartilhado com a Harvard, e eu gerava todo dia um post no livro. Então aqui, por exemplo, esse conteúdo que tá aqui, ó, dá para ver muito por causa do efeito do zoom, mas isso aqui é um post de internet, né? Então tem vários aqui dentro do livro. Esse aqui tá a explosão dos fios ativados, né? Então toda vez que Deus dava pra gente uma palavra, uma mensagem na live, isso virava um tema de um post. Pegava lá o principal assunto e fazia um post e escrevia. E se eu não me engano foram 30 dias de live, né? Então saíram muitos posts, todo dia soltava um. Se você olhar no meu Instagram aí, Ricardo Padovan, underline, ele vai aparecer todos esses posts lá, numa sequência. E a editora, que é um amigo nosso, o Wilson, que mora em São Paulo, sempre acompanhando essas lives e também vendo os posts. E foi dele a ideia de falar, cara, achei interessante isso pode virar um livro. E eu também queria, de alguma forma, honrar o pastor China, porque participou comigo desse conteúdo, né? Esse conteúdo aqui é bem compartilhado. E até, inclusive, em gratidão e honra, fui pedir para ele fazer o prefácio para ele desse livro, que é uma área bem nobre do livro, né? E ele mandou bala aqui também. Então, assim surgiu a história do livro, a relação da editora, né? Como surgiu a história de criar, de lançar mesmo um livro. Então, não foi uma ideia nossa, assim, né? Que isso poderia virar um livro. A gente nunca fez com a intenção de virar um livro. Só que foi um presente de Deus, isso para mim, porque aí vem os desafios mesmo depois de soltar o livro, né? Você fez e alguém te deu uma ideia, falou, por que você não transforma essas ideias em um livro? Exato, eu fiquei muito honrado, eu falei, cara, que legal, se você puder me ajudar, né? E como que foi essa questão, então, de escrever, né? Para quem nunca escreveu um livro, ou talvez tenha uma vontade, um desejo, ou até mesmo um chamado para escrever e às vezes pode ter um medo, não sei. Quais foram os sentimentos, assim, que você teve de barreiras e de alegria para poder conseguir fazer isso? Um sentimento, assim, de talvez ser incapaz. Eu falo, não é para mim, eu não sou escritor, não tenho como fazer. Como é que escreve um livro? Qual que é a metodologia?
Então eu aprendi algo assim violento nesse tempo, porque de quando ele falou comigo para acontecer mesmo o projeto demorou um pouco. E quando entrou o projeto, eu sou bem ruim de datas assim, mas a gente estava bem na pressão de um monte de coisas, de várias coisas. Eu estava trabalhando forte com um cliente, mentoria. Eu tinha alguns assuntos assim recorrentes que eu não dava para encaixar o livro no meio. Fazer o livro. A escola também, Samuca, estava na escola, estudando todos os dias, igual o Samuel está aí hoje. Aí eu falei, meu Deus, como eu vou encaixar esse livro? Então quando ele me pediu o livro, até concluir, passou um tempo, mas quando chegou no meio do caos. Aí eu combinei com a Valéria, minha esposa. Acho que, se não me engano, também estava grávida do John. E eu falei assim, amor, é o seguinte, a editora me deu um prazo, vou ter que fazer o livro, vai rolar. Aquele momento, Thiago, Samuca e ouvintes, foi um momento de que eu pensei em desistir, cara. Eu falei, ela também viu, tava com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tinha um outro detalhe fora a aula que tava me pegando pra mim. E ela falou, amor, não vai dar, você não fala que não dá. Não tem condição de fazer um livro agora. Aí eu pensei no que ela falou e tudo, pensei realmente em desistir, mas eu vi que era uma oportunidade. Arreda pra lá, inimigo da minha vida. Eu pensei e falei, cara, é uma oportunidade que eu tenho na minha vida, porque uma editora vai financiar isso, vai patrocinar, vai fazer, vai me abençoar, né? Aí eu falei, não, eu vou... Aí eu combinei com ela, falei, amor, é o seguinte, eu preciso ser seguro aí pelo menos 10, 15 dias, né, com as crianças, com tudo, eu vou sair da aula de inglês e vou escrever esse livro. Cara, e assim foi. Eu saía da aula e virava madrugadas escrevendo. Várias noites escrevendo o livro, mas fluindo em Deus. Isso foi mais legal, né? Eu fui muito alimentado por Deus escrevendo esse livro. Né? Então, fora o conteúdo que já tinha das lives que a gente tinha ativado, os posts que eu fui visitando de novo. Então, eu pude ser ativado de fato com o que está aqui dentro. Então, todas as vezes que eu leio esse livro, e eu olho e falo, meu Deus, olha que legal o que Deus falou comigo mesmo. É uma experiência muito real, assim, eu chorei muitas madrugadas lendo, sentindo a presença de Deus. Então eu vi que era algo assim, revelado, que eu iria transbordar e impactar muitas pessoas depois também, né? Então trouxe uma transformação para mim, e eu vejo transformação em quem lê também o livro. Isso é muito legal. Sim. Agora tem um detalhe, né? Bem interessante falar para vocês. O livro, né, como eu disse, eu não tinha conhecimento nenhum de como fazer, como é que manda. Apesar de ser da área de comunicação, já ter feito alguns projetos editoriais, mas eu não tinha feito meu próprio livro, nem tinha escrito um livro. E eu falei, cara, será que isso vai dar um livro? Eu tinha uma dúvida. Até a gente comentando aqui no bastidor, o Thiago falou assim, mas o capítulo 1 parece que é o maior e tal. Cara, não tem sequência lógica esse livro. Tipo assim, por que é o capítulo 1? Não tem, entendeu? Assim, a editora percebeu e soltou, e ele é meio quebrado mesmo, é o meu jeito de falar, de pensar. E hoje eu olhando aqui, estava lendo também o capítulo 1, e quantas coisas tem aqui diversas, né? Não são coisas, não é uma historinha, né? Tem algumas revelações, e tem alguns erros também, que eu estava comentando no bastidor aqui, né? Porque, olha o ponto interessante, tem prazo para produzir, tem orçamento, tem entrada de gráfica, você não entra sozinho com um livro numa gráfica, sai caro, então entra um monte de livros juntos, é um pacote, então tem uma pressão de entrega. E aí vem um grande segredo que eu aprendi com o meu amigo Richard Guerra, que é diretor da Lagoinha Global. Fiz uma live com ele um tempo atrás, e falando com ele sobre o livro que ele lançou, da Turma da Mônica, versão gospel, tal, uma coisa assim, que eu até tenho aqui. E eu falando com ele, como é que foi para você escrever esse seu primeiro livro, o seu livro? Eu falando, achei que fosse o primeiro livro dele. Ele falou, não, pastor, esse é o livro número 54. Eu falei, o quê? 54 livros, cara? Eu achando que tava um por um aqui, né? Já fiquei... Acabou comigo, brinquei, você me humilhou e tal, né? Conta aí, cara, como é que é escrever 54 livros, né? Aí ele falou assim, pastor, você vai pro próximo, vai perceber. Ele falou assim, para você escrever um livro, você tem que ter a coragem de desistir do livro. Isso foi forte, falou, caramba, olha que interessante, é um código isso que a gente precisou falar, né? Porque o livro, se eu tivesse mais tempo, ele iria sair melhor, ele iria sair mais revisado, com conteúdo mais estruturado. Mas a sacada também é essa, né? Você, cara, coragem de desistir, solta o livro. Porque tudo gera um aprendizado, tudo gera um crescimento, né? Então, coragem de desistir foi o nome, assim, que eu depois selei, porque eu aprendi, falei, cara, foi isso. Eu tive coragem de desistir do livro, toma os arquivos.
Assim, não sei o que vai dar, toma tudo aqui, né? E aí, enfim, aí saiu o livro Ativação, os códigos do Dono da Vida. Você gastou tudo e se desgastou, né? Como está no primeiro capítulo, a gente vai falar. E uma pergunta, para quem que você escreveu esse livro? E por que eu estou perguntando isso? Porque a linguagem, ela é bem informal, né? É um livro, assim, que parece que você está... Ao mesmo tempo que você está falando com uma pessoa, você parece que está falando para multidões. Você tinha, enquanto você estava escrevendo nessa maneira, você tinha alguém em mente? Ou você tinha um grupo social ou uma meta que você gostaria de atingir de pessoas, assim, tipo de pessoas? Ou isso aqui é simplesmente você? Fala um pouquinho sobre isso, dessa forma de linguagem sua aqui. É muito louco isso. Porque quando a editora falou isso para mim, eu falei, cara, eu vou o seguinte, então eu vou revisar isso aqui, né? Eu vou pedir para alguém me ajudar e tudo, até conectar as coisas, né? Que são tudo desconectas, né? Ou desconexas. Aí o cara desistiu de mim, cara. O cara que era o revisor, falou assim, o jeito que você fala não é assim que fala, né, cara? Não é assim que fala. As pessoas não vão entender nada do que você tá falando. E eu falei, cara, mas eu quero replicar minha voz, assim, o que eu falo, não quero fazer uma escrita técnica. Né, eu queria replicar os meus áudios, os vídeos, os posts, o jeito que eu falo, o jeito que eu escrevo, né? Eu não queria que alguém queria falar assim, que louco isso. Eu falo, animal. Você vai perceber que eu falo umas coisas assim que são minhas, né? E eu não queria que isso fosse tirado. E aí, quando ele mandou um conteúdo para mim em teste, eu olhei e falei, cara, mas isso aqui não sou eu. Eu falei, não, então eu quero fazer diferente. Então, eu fiz essa pergunta, Tiagão. Eu queria mesmo falar com pessoas, cara, que não são religiosas, entendeu? Tanto que pessoas que são de alto nível teológico, talvez olhem meu livro e falem assim, tem um monte de coisa aqui esquisita, hein? Mas eu não fiz para eles, eu não fiz isso para teólogos, entendeu? Eu fiz para pessoas que precisam encontrar o seu propósito de vida, né? De um conhecimento não muito aguçado de teologia, a ponto de olhar e criticar e não olhar e deixar fluir. Quando você bate o olho e deixa fluir e fala, tudo bem escrever assim, tudo bem falar assim, o que importa é que comunicou algo em mim. Então eu queria falar com pessoas desarmadas, com pessoas talvez que não gostem de igreja, talvez pessoas de que a igreja não gosta. Então assim, cara, era para soltar isso aqui, para impactar mesmo, né? E eu falava, quem vai ler esse livro? O pastor China falava para mim assim, você vai ficar impressionado. O livro é uma grande semente. Né? Você vai receber feedback assim, que você nunca espera, porque alguém leu o livro. Cara, eu comecei a receber, isso me emocionou demais quando eu vi que o livro, por exemplo, estava ativando pessoas que estavam com depressão. Aí foi forte para mim, Thiago, porque aí de verdade, aí eu não esperava ir por essa linha. Sim. Né? De pessoas com problema de saúde, né? Saúde mental, saúde física. E aí quando eu comecei a receber feedbacks assim, aí eu falei, isso aqui é valendo mesmo, é pegada, né, cara? Padovan, eu acho muito legal isso que você está explicando, porque uma coisa que eu anotei é sobre linguagem. É engraçado que no meio, tanto meio cristão que a gente vive, quanto qualquer outro meio, né, da família, ou então profissional, a gente tem essa necessidade de sempre ser do jeito que acha que tem que ser, e o outro tem que fazer o livro do jeito que o outro acha que tem que fazer. Exatamente. E aí vai, né? Então eu acho que o livro, pelo que eu já li aqui, estava relendo e observando, isso que vocês estão falando também, ele é uma oportunidade para a gente expressar tanto o nosso conteúdo quanto a nossa personalidade. E se eu for escrever um dia, na realidade eu vou escrever um livro um dia, o meu livro vai ser todo assim. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Porque isso revela um pouco da minha personalidade. Já escreveu, Samuca, já escreveu. E eu não quero dizer que todo mundo tem que fazer igual eu. Não, eu quero só apresentar um processo. Esse processo talvez ele é um atalho, né? Agora, o seu caso, assim, se você quer assim, se você faz desse jeito, eu acho muito legal, porque isso demonstra uma personalidade de você que não está necessariamente precisando da aprovação de todos. Você não precisa da aprovação de todos, você precisa da aprovação de Deus, né? Se ele colocou uma linguagem dentro de você, você vai comunicar essa linguagem do jeito que tiver que comunicar. Então, queria comentar isso, achei muito bom. E eu tenho uma pergunta aqui também. É claro que é só pra gente meditar, mas assim... Samuel, você anotou a pergunta aí? Anotei. Só segura um pouquinho pra você não esquecer, então, que eu vou falar algo muito importante pra vocês, cara. Eu tive que ferir a minha mente pra fazer esse livro. Porque eu sou do mercado editorial, né, cara? Eu sou um comunicador, tenho uma agência de comunicação já há muitos anos.
E eu fiz muito projeto gráfico, lancei muitos empreendimentos, lancei carro, comprei para vocês, lancei muitas revistas para muitas editoras. Então tudo tinha que sair sem erro, Thiago. Porque em comunicação, um erro vira 1 milhão de erros, entendeu? Você pega um livro com erro, você faz umas 1000 cópias, você errou 1000 vezes. Então eu tinha esse bloqueio, cara, dentro de mim. Eu falei, como é que eu vou soltar um negócio sem estar perfeito? Né? Então hoje eu falo, não, tudo bem. Cara, eu venci isso. Né? Vai mesmo no imperfeito. Né? O bom é o inimigo do ótimo, a gente sempre falava na comunicação. Tem hora que tem que sair, porque era o prazo, né, cara? Então, eu sei que isso fere muitos princípios, às vezes, de alguém que sempre busca a excelência, mas eu falei, não, eu precisava compartilhar isso com vocês, porque é um pouco do que você falou, Samuca. Se eu fosse ficar preocupado com o que iriam falar, não lançava, cara, não lançava. Sim. Não lançava. E essa necessidade de aprovação que justamente gera esse bloqueio, né? Que a gente está sempre querendo entregar o que é perfeito. Sim. E quando a gente estiver perfeito, é hora de a gente ir embora, né? Deus vai chamar a gente, tá perfeito, vambora, leva embora. Vai morrer. Mas eu acho assim, o que eu anotei? Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor, mas acho que eu vou resumir. Qualquer um pode escrever um livro, no sentido geral? Qualquer um pode escrever um livro? Qualquer um tem conteúdo para escrever um livro? E por que se a gente for falar assim, tá, qualquer um pode escrever um livro? A gente começa a entender, então, que qualquer um tem uma história que pode influenciar outra pessoa. Porque, por exemplo, o livro do Padovan, igual o exemplo dele, para um teólogo, uma pessoa, né, muito bem estudada, ele vai olhar, cara, deixa esse livro para lá. Né, tem até erro de português aqui, que bobeira é essa? Joga esse livro. A linguagem não é a linguagem da Bíblia. Não é a linguagem, justamente. Mas ele comunica com quem precisa de comunicar. Sim. O que você acha? Qualquer uma pessoa pode ter esse conteúdo para escrever? Eu acredito que sim. Eu tenho incentivado pessoas a fazerem isso. Porque é igual a internet, cara. Você pode falar, se for pra internet falar, eu nem falo bem. Quem vai se conectar comigo? Sempre tem alguém que se conecta com você. Tem sempre alguém que vai olhar pra você e falar, cara, esse cara é incrível. Olha o que ele falou. Porque nós somos dotados de recursos que são espalhados uns nos outros. Eu não sou completo, só sou completo quando eu busco em você o que me falta. Quando eu começo a entender isso, eu falo, cara, então se eu falar algo aqui, alguém pegar lá, vai encaixar certinho, se ele gostar do que eu tô falando. Eu falo que eu já vi pessoas, pastores, líderes, eu já vi profissionais falando, você pega profissionais e fala, meu Deus, mas esse cara é muito ruim. Só que ele tem mais alunos do que eu, entendeu? Porque ele é um cara esquisito, que se conectou com um monte de gente esquisita e tá fazendo negócio na internet. Então, todo mundo vai se conectar com todo mundo, porque cada hora encaixa, né, numa tribo a sua fala, né? Então, sim, todo mundo pode escrever um livro, não estou falando tecnicamente falando, né, de editora, de gráfico, de capa, essas coisas. Para mim, eu tenho um pouco de facilidade, porque a capa mesmo foi a gente que fez, a minha equipe que fez. A criação, tudo. Tem coisas que eu ajudo, né? Um pouco de arte que está aqui. Mas sem tirar a parte técnica, eu acho que todo mundo tem uma história que pode ser compartilhada, cara, sabe? E aí o livro é uma solução boa, uma ferramenta boa. Interessante. Eu diria que e o motivo também que eu perguntei sobre a linguagem é porque lendo o livro eu estava escutando o Padovan falando o tempo todo. Ah, legal, você me conhece, é meu amigo. Eu te conheço. Eu tô assim, a gente vive juntos. Então, assim, eu lendo, eu falo, nossa, esse tava aqui no meu ouvido. Né? Olhava pra trás, né? Padovan tá aqui. Eu falei assim, quem cai toda hora. Não, chegou um momento, uma hora que ele falou um negócio, eu falei, não, mas você falou isso aqui pra mim ontem, tipo assim, ontem. É verdade, cara, é verdade. É a nossa linguagem aqui, de bate-papo nosso, né? É coisa nossa. E uma outra pergunta minha que eu tenho, assim, pra você, será que você podia resumir pra gente, assim, um livro em geral? Assim, qual que é a ideia, o que você está tentando transmitir através do livro, sobre o que é, para quem não leu ainda, né? Que pode estar muito interessado em saber, e claro que nessas próximas semanas nós vamos estar falando capítulo por capítulo, mas assim, vamos jogar um resumão pra gente do que é o livro, o que a pessoa que vai ler, ela pode esperar ao ler e como que ela deve degustar dessa maravilha que é esse livro aqui. Cara, muito boa a sua pergunta, muito inteligente. O livro é o seguinte, o livro é uma identificação de propósito, né? É para você realmente chamar governo de Deus e viver uma vida extraordinária. Por quê? Você vai entender que você é lançado aqui na Terra para um projeto, um propósito de fluir vida para as pessoas, né?
eu identifiquei isso, porque o livro, como eu falei, eu chorei muitas noites, porque eu percebi que estava mexendo comigo por dentro, eu fui me encaixando no propósito. Falei, cara, peraí, eu tenho uma missão, cara. Eu não tô aqui para viver para mim mesmo, eu não tô aqui para fazer coisas para mim mesmo, não faz sentido andar sozinho. Então, o livro, ele traz esse impacto com você mesmo. Eu até falo, não sei se foi no primeiro capítulo, que eu falo, aquele encontro que Isaías teve com ele mesmo. Quando ele teve aquele encontro que o céu se abriu, ele falou, ai de mim que sou um homem de impuros lábios. Então, olha que interessante, cara, ele se vê, né? Deus, ele traz clareza pra gente, o evangelho deixa a gente frente a frente com a gente mesmo. E ele falou, sou um homem de impuros lábios. Então, o livro, ele traz esse reconhecimento e esse desenvolvimento, que é tirar o que está envolvido, e fala, cara, Deus, eu preciso de ajuda para viver o meu propósito. Eu creio, Tiago, que Deus escreveu uma história para nós. E o livro, ele traz esse sinal, essa placa que vai te apontar para uma direção, para o seu destino. Então isso é muito legal, cara. Você começa a entender que, dá para viver uma vida extraordinária aqui, sair da mediocridade, né? Porque muitas vezes a gente se encontra numa vida medíocre, sem produzir nada, sem impactar nada. A gente foi plantado aqui nessa terra para impactar o mundo, né? Sabe, você fazer coisas incríveis, viver todos os dias como se você estivesse de férias, cara. Para pensar sobre isso, né? Às vezes eu falo, meu Deus, estou vivendo, parece que estou de férias, parece que eu não trabalho, eu fico pensando, né? Mas eu trabalho. É que eu trabalho com um propósito, né? E aí o trabalho em si não está em primeiro lugar na minha vida. O trabalho serve para me conectar com pessoas, aquilo que a gente estava falando, não sei se é no bastidor. O trabalho é uma ferramenta para eu chegar onde tem que chegar, né? Para eu conectar onde tem que conectar, para trazer propósito para outras pessoas, tudo mais. Então, quando você começa a viver liga com as pessoas, né? Sempre linka com pessoas. Sempre liga com pessoas. Quando você começa a viver o livro Ativação, você vai começar a viver uma vida intencional, entendeu? Fala, todos os dias eu vou levantar para impactar alguém com vida, né? E a nossa vida é gerada pelo Evangelho, né, cara? A gente sabe, vocês principalmente que nasceram no lar evangélico, né? Quanto isso formou vocês homens, quanto isso formou vocês pais, né? Quanto isso tem valor, né? E o quanto as pessoas precisam do Evangelho. Vocês são melhores porque vocês têm o Evangelho e pais que ensinaram vocês. Mas e quantas pessoas que não têm isso? Quantas pessoas que a última palavra do chefe, a última palavra de um líder, a última palavra... Não, cara, a gente tem um subterfúgio violento, cara. Quando tudo acabar, a gente dobra o joelho e começa a chorar. Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. Deus, eu preciso que o Senhor me libere isso, que eu quero esse acesso, eu quero essa cura pro meu filho. Então, as pessoas não têm isso, Tiago e Samuel. A gente tem, cara. Então eu falei, eu preciso fazer algo. Então eu vivo com intenção. A ativação vai levar você a ter uma vida com um propósito, entendeu? Muito bom. Tiago, tem mais alguma consideração? Não, eu estou extremamente feliz e ansioso para podermos compartilhar um pouquinho mais aqui. Eu tenho algumas perguntas já para os capítulos, então assim, vai ser muito legal. E se você tiver pergunta também, manda pra gente. Leiam, corra atrás disso, que vai ser uma temporada maravilhosa aqui no nosso broadcast. Samuel? É isso aí, pessoal. Espero que vocês estejam gostando. Padovan, Thiago também, estamos juntos aqui sempre. E a gente literalmente espera que vocês venham a escutar ou ver a gente no YouTube com corações abertos, dispostos a clicar nesse like, compartilhar o nosso conteúdo. Boa. Porque é igual a questão do livro, né? Às vezes você não precisa escrever um livro, você só precisa de mandar isso aqui para alguém, porque a pessoa pode ser impactada com as coisas que a gente está conversando, falando, refletindo. E a gente não tem noção do que a nossa voz, a experiência, as histórias, elas são feitas, a gente vive isso tudo, mas se a gente abre a boca e coloca, e explica, e fala, e comenta, Deus pode usar a nossa vida, né? Da mesma forma que você pode ser usado para compartilhar e curtir, ajudar a gente a abençoar alguém. Não é isso? É isso aí. É isso aí. Então valeu, pessoal. Até a próxima.